Numa pequena cidade de Sergipe, onde as ruas de paralelepípedos contavam histórias de gerações passadas e as casas coloniais escondiam segredos em suas paredes desgastadas, começava a se espalhar um rumor inquietante. Moradores falavam de um ser sombrio que rondava as matas próximas, um vulto imenso que emergia apenas sob o manto da noite. João, um jovem corajoso e curioso, ouviu essas histórias com um misto de medo e fascínio. Desde pequeno, João se interessava por lendas e mitos, mas nunca imaginou que se depararia com uma real. A primeira vítima foi encontrada numa manhã úmida de terça-feira. Seu corpo jazia perto da mata, marcas de garras cobrindo a pele, um olhar de terror eternizado no rosto. A cidade, antes tão pacata, foi tomada por um pânico silencioso. As ruas se esvaziaram cedo, as conversas nas praças cessaram e o medo se instalou em cada lar. Intrigado e determinado a descobrir a verdade, João começou a investigar. Ele conversou com moradores antigos, buscando detalhes sobre a criatura. Uma velha senhora, cujos olhos pareciam guardar segredos de eras esquecidas, sussurrou uma única palavra que gelou seu coração: lobisomem. Com a ajuda de seu amigo Carlos, outro aficionado por criaturas sobrenaturais, João montou um plano para caçar o lobisomem. Eles passaram noites acordados, pesquisando e preparando armadilhas, ignorando os avisos daqueles que acreditavam ser apenas uma história para assustar crianças. A lua cheia aproximava-se, e com ela, a chance de encontrar a fera. João e Carlos, armados com prata e coragem, adentraram a mata na noite fatídica. O vento sussurrava entre as árvores, e os sons da noite eram quase ensurdecedores em sua intensidade. Eles não tinham que esperar muito. Um uivo dilacerante rasgou a noite, seguido por um silêncio opressor. Os dois amigos se entreolharam, sabendo que a caçada havia começado. Eles não eram apenas caçadores. Naquela noite, também se tornaram a caça. As sombras da mata pareciam se mover, e cada sombra projetada pela lua poderia ser o monstro que procuravam. Com cada passo, adentravam mais no desconhecido, um lugar onde a linha entre a lenda e a realidade se tornava tênue. A lua cheia banhava a mata com uma luz prateada, transformando cada folha e galho em silhuetas etéreas. João e Carlos avançavam cautelosamente, seus sentidos em alerta máximo. A atmosfera era carregada de uma tensão quase palpável, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração. Eles haviam se preparado para este momento, mas nada poderia realmente prepará-los para o terror da caçada real. Carlos segurava firmemente um rifle carregado com balas de prata, enquanto João portava uma faca do mesmo metal, conhecido por sua eficácia contra seres sobrenaturais. À medida que se aprofundavam na mata, os sons da civilização desapareciam, substituídos pelo coro noturno de grilos e o ocasional farfalhar de folhas. A cada passo, o medo se entranhava mais em seus corações. Eles sabiam que estavam em território desconhecido, jogando um jogo perigoso. Subitamente, um vulto passou por eles, rápido como um relâmpago. João girou, tentando seguir o movimento com os olhos. Carlos ergueu o rifle, mas hesitou. Era quase impossível distinguir entre sombras reais e ilusões criadas pela lua. "Você viu aquilo?" João sussurrou, a voz tensa. Carlos acenou, olhos fixos na escuridão. "Não podemos nos deixar levar pelo pânico. Precisamos ser estratégicos." Eles continuaram, movendo-se em direção ao coração da floresta. Conforme avançavam, encontraram sinais inquietantes. Pegadas enormes marcadas na terra úmida, restos de animais dilacerados e, o mais perturbador, um pedaço de tecido rasgado que parecia pertencer a uma das vítimas do lobisomem. O coração de João batia acelerado. Ele sabia que estavam se aproximando. Então, como se atendendo a um chamado silencioso, eles chegaram a uma clareira. A lua iluminava o espaço aberto e no centro, uma figura imensa se erguia. Era o lobisomem,
uma criatura de pesadelos. Alto, com pelos grossos cobrindo o corpo musculoso e olhos que brilhavam com uma fome predatória. A besta os encarou, um rosnado baixo escapando de sua garganta. Carlos levantou o rifle, mas antes que pudesse atirar, o lobisomem atacou. Rápido como um raio, lançou-se sobre eles. João esquivou-se por instinto, sentindo o ar se mover com a passagem da criatura. Carlos disparou, mas o tiro errou o alvo, perdendo-se na noite. O lobisomem virou-se para Carlos, olhos fixos no homem armado. João, agindo por puro instinto, atirou-se na direção da besta, a faca de prata em punho. O choque foi brutal, e por um momento, eles rolaram pelo chão, lutando desesperadamente. A força do lobisomem era avassaladora, mas João não cedia. Ele sabia que aquela poderia ser sua única chance. Com um grito de desafio, ele conseguiu enfiar a faca no ombro da criatura, que uivou de dor e raiva. Liberando-se do abraço mortal, João rolou para longe, tentando recuperar o fôlego. Carlos, recuperando-se do choque, preparou outro tiro. Mas o lobisomem, ferido e furioso, não estava disposto a desistir. Com um rugido que parecia sacudir a própria terra, ele avançou novamente, iniciando um novo e terrível embate. A batalha na clareira se intensificava sob a lua cheia. O lobisomem, embora ferido, exibia uma força sobrenatural, atacando com uma fúria cega. João e Carlos, apesar de abalados, mantinham-se firmes, lutando não apenas por suas vidas, mas também pela segurança da cidade. Carlos, recuperando a compostura, mirou novamente, buscando uma abertura nas defesas frenéticas da criatura. Cada disparo que errava o alvo aumentava a tensão, a munição de prata diminuindo rapidamente. João, por outro lado, estava em uma luta corporal com a besta. A cada movimento, ele sentia a ferocidade do lobisomem, seus músculos e reflexos testados ao extremo. Ele sabia que um erro poderia ser fatal, mas também percebia que a criatura estava começando a sucumbir ao ferimento infligido pela faca de prata. De repente, um tiro acertou o lobisomem no flanco. A besta urrou de dor, a bala de prata queimando seu corpo. João aproveitou a distração, atacando com renovado vigor, forçando o lobisomem a recuar. Carlos, vendo a oportunidade, avançou, disparando mais um tiro. Desta vez, a bala atingiu a perna da criatura, fazendo-a cair de joelhos. O lobisomem olhou para eles, seus olhos refletindo uma mistura de dor e raiva. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Os olhos da criatura mudaram, mostrando um vislumbre de humanidade. João e Carlos hesitaram, percebendo que por trás da fera havia algo mais, um segredo escondido nas profundezas daquela existência torturada. Foi então que ouviram um som vindo da mata, passos rápidos se aproximando. Eles se viraram, preparados para mais um perigo, mas em vez disso, encontraram um grupo de moradores da cidade, armados com tochas e armas improvisadas. "Vocês encontraram a criatura!" exclamou o líder do grupo, um homem robusto conhecido na cidade. "Precisamos acabar com isso agora, antes que faça mais vítimas!" João olhou para o lobisomem, agora claramente sofrendo, e sentiu uma pontada de compaixão. Ele sabia que a criatura era perigosa, mas algo naqueles olhos o fez hesitar. "Esperem!" gritou ele, levantando a mão. "Há algo estranho aqui. Não é apenas um monstro. Há uma pessoa ali, em algum lugar." Os moradores olharam para João, confusos e assustados. Carlos, ao lado de João, assentiu, concordando com a suspeita. A lua cheia iluminava a cena, lançando sombras longas e revelando a tensão em cada rosto. "O que você está dizendo, João?" perguntou o líder do grupo, a desconfiança em sua voz. Eu acho que o lobisomem pode ser alguém da nossa cidade. Alguém que foi amaldiçoado ou algo assim. Não podemos simplesmente matá-lo sem entender o que realmente está acontecendo, explicou João, a voz firme apesar da incerteza. O grupo murmurou entre si, dividido entre o medo e a curiosidade. O lobisomem, ainda ajoelhado, olhava para eles, como se entendesse as palavras de João. "Então, o que você sugere?" perguntou Carlos,
olhando para João com uma expressão de preocupação. Precisamos capturá-lo vivo. Precisamos encontrar uma maneira de ajudá-lo, de reverter o que quer que tenha acontecido, respondeu João, olhando para o lobisomem com determinação. Os moradores, embora hesitantes, concordaram em ajudar. Eles se organizaram, preparando uma armadilha para capturar o lobisomem sem causar mais danos. A criatura, exausta e ferida, não resistiu muito. Com o lobisomem finalmente imobilizado, João se aproximou, olhando nos olhos da besta. Havia uma tristeza ali, uma dor que falava de uma maldição antiga e de segredos há muito enterrados nas sombras da cidade. Com o lobisomem capturado e imobilizado, a tensão na clareira da floresta começou a diminuir, mas a curiosidade e o mistério ao redor da criatura apenas aumentaram. João, Carlos e os moradores, agora com a situação sob controle, começaram a discutir o que fazer a seguir. Enquanto debatiam, João notou algo peculiar no comportamento do lobisomem. A criatura, apesar de sua ferocidade anterior, parecia mais calma agora, quase resignada. Seus olhos, ainda refletindo um toque de humanidade, seguiam João como se reconhecessem nele algo mais do que um simples caçador. Vamos levá-lo para a oficina, sugeriu João. Lá podemos mantê-lo seguro e tentar descobrir quem ele é ou era. Os moradores concordaram, ainda que com reservas. Com cuidado e precaução, transportaram a criatura para a oficina de João, um local repleto de ferramentas e antiguidades, onde poderiam contê-lo com segurança. Na oficina, enquanto observavam o lobisomem, João e Carlos começaram a pesquisar em antigos livros e manuscritos. Eles buscavam qualquer informação que pudesse ajudar a entender a natureza da maldição do lobisomem. Depois de horas de leitura e discussões, eles encontraram uma passagem antiga que falava sobre uma maldição lançada por uma bruxa vingativa. Segundo a lenda, aquele que fosse mordido pelo lobisomem durante uma lua cheia seria amaldiçoado a se transformar em um também, perdendo sua humanidade a cada ciclo lunar. Isso significa que o lobisomem era alguém da cidade, disse Carlos, pensativo. Temos que descobrir quem é, ou melhor, quem era. Enquanto isso, o lobisomem começou a mostrar sinais de inquietação. João se aproximou, tentando acalmá-lo. Ele sentiu uma estranha conexão com a criatura, uma empatia que ia além da lógica. Foi então que o inesperado aconteceu. Sob a luz do amanhecer, a criatura começou a se transformar. Os moradores observavam, atônitos, enquanto o lobisomem se contorcia, seu corpo mudando de forma. Quando a transformação terminou, no lugar da fera jazia um homem. Desnudo e confuso, ele olhava ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. João deu um passo à frente, reconhecendo o homem. Era Mateus, um jovem da cidade que havia desaparecido semanas antes. A revelação chocou a todos, trazendo um misto de alívio e horror. Mateus, ainda confuso e assustado, começou a falar. Ele contou como havia sido atacado na floresta e desde então sofria as transformações a cada lua cheia. Ele não se lembrava de suas ações como lobisomem, apenas da agonia da transformação. Os moradores ouviam, divididos entre a compaixão pelo jovem e o medo das implicações daquela maldição. João, porém, estava determinado a ajudar Mateus. Existem relatos de curas ou rituais em algum desses livros? Perguntou ele a Carlos, esperançoso. Carlos folheou as páginas antigas, procurando alguma solução. Há um ritual, mas é arriscado e requer um objeto raro. Um cristal de luar, uma pedra que dizem ter sido banhada pela luz de 1000 luas cheias. João assentiu, sua determinação fortalecida. Então vamos encontrar esse cristal. Faremos o que for preciso para salvar Mateus e acabar com essa maldição. Os moradores, inspirados pela coragem de João, concordaram em ajudar na busca pelo cristal de luar. Juntos, eles se prepararam para a jornada, não apenas para salvar Mateus, mas também para desvendar os mistérios ocultos nas sombras de sua cidade. A busca pelo cristal de luar levou João, Carlos, Mateus e um grupo de moradores corajosos a uma jornada por terras esquecidas e lendas antigas.
Eles viajaram por dias, seguindo pistas e mapas antigos, atravessando florestas densas e rios caudalosos. A lenda dizia que o cristal estava escondido em uma caverna profunda, guardada por enigmas e perigos. O caminho era árduo, cheio de obstáculos naturais e desafios inesperados. Mas a determinação do grupo era inabalável, fortalecida pela esperança de salvar Mateus e proteger a cidade. Enquanto viajavam, João e Carlos ensinavam ao grupo como lidar com possíveis ameaças sobrenaturais, compartilhando conhecimentos adquiridos em livros e relatos antigos. Mateus, ainda abalado pela revelação de sua condição, se mostrava agradecido pelo esforço e apoio de todos. Finalmente, após dias de viagem, eles chegaram ao local indicado nos mapas. Uma caverna oculta por uma cascata, um lugar que parecia não ter sido tocado pelo tempo. O grupo se preparou, acendendo tochas e reunindo coragem para enfrentar o desconhecido. A caverna era um labirinto de corredores estreitos e salões amplos, repletos de estalactites e estalagmites. Ecos misteriosos acompanhavam cada passo, e a escuridão parecia se mover, criando ilusões e sombras dançantes. Após horas de exploração cautelosa, eles encontraram uma câmara secreta, escondida atrás de uma parede de pedra que se movia apenas ao resolver um enigma antigo. Dentro da câmara, em um pedestal de pedra, repousava o cristal de luar, brilhando suavemente sob a luz das tochas. João pegou o cristal com cuidado, sentindo uma energia pulsante emanar da pedra. Era como se o cristal estivesse vivo, vibrando com o poder de inúmeras luas cheias. Com o cristal em mãos, o grupo retornou à cidade, onde prepararam o ritual para quebrar a maldição de Mateus. Eles seguiram as instruções dos antigos manuscritos, formando um círculo ao redor de Mateus, que estava no centro segurando o cristal. O ritual começou ao pôr do sol, e à medida que a lua subia no céu, o cristal começou a brilhar mais intensamente. Palavras antigas foram recitadas, e uma energia mística envolveu o grupo. Mateus, sob a influência do cristal, começou a se transformar, mas desta vez era diferente. A transformação era suave, quase pacífica. Quando a última palavra do ritual foi pronunciada, um raio de luz lunar atingiu o cristal, envolvendo Mateus em um brilho prateado. Quando a luz se dissipou, Mateus estava de pé, não mais como um lobisomem, mas como sua forma humana, livre da maldição. O alívio e a alegria tomaram conta de todos, e a cidade celebrou a vitória sobre a escuridão que os assombrava. A história de João, Carlos e Mateus se tornou uma lenda na cidade, um conto de coragem, amizade e a prova de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da esperança nunca se apaga.